Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui nos encontrando nesse segundo evento do PEPEM, mais uma vez, para aqueles que acabaram perdendo, ou para reforçar, meu nome é Diogo Hermano, eu sou mediador, sou extensionista no PEPEM. Hoje teremos mais uma aula com o professor João Bosco Brito do Nascimento. O tema da aula de hoje vai tratar do itinerário dos estudos de Marx, o fio condutor desses estudos, será uma continuação da apresentação que nós tivemos há 2 semanas atrás. Eu gostaria de reforçar também para vocês que, para conseguir assinar a lista de presença, conseguir no final desse curso o seu certificado, é importante que vocês assinem a presença no decorrer da aula, certo? Então, assim, o link que é repassado, ele perde o seu poder depois que acaba a aula. Então, é importante que estejam ligados na aula e que assinem enquanto ela estiver aqui, ao vivo, certo? No Meet. Sem mais delongas, então, eu gostaria de passar a palavra ao professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, querido. Ok, Diogo? Muito bom. Sempre temos o Diogo conosco, é uma grande força. O Diogo e a Carla, Regina, né? Que transmite. Bom, eu acho que às 14 horas, né, Diogo, que passa-se essa lista de presença. A gente não tem um horário ainda certo, mas é sempre durante a aula, né? Aí, mais ou menos pelo meio dela. Tá ótimo, meu querido. Muito bem. Bom, então repito, né, meu boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Repito da minha satisfação, da minha alegria de reencontrá-los aqui em grande número, né? Mostra o interesse de vocês, e eu vou aqui, naturalmente, procurar corresponder a esse interesse. Bom, vamos à aula, né? A aula de hoje, se eu não me engano, é a segunda, naturalmente, se eu não me engano, nós temos por título, essa aula, nós temos por título o itinerário dos estudos de Marx e o fio condutor desses estudos. Bom, é isso. Se eu não me engano, é esse o título dessa aula de hoje. Bom, e nós encontramos isso onde? Ou de onde é que eu estou extraindo isso? Repito que eu faço aqui com vocês, nesse curso, uma leitura imanente das obras do Marx. Significa que nós vamos ler o Marx na sua própria letra, evitando os comentadores. Vamos ler e vamos dar conta do Marx segundo, repito, a sua própria letra. Portanto, é o que se chama leitura imanente, leitura dentro do próprio texto, evitando interpretações, mas buscando a compreensão do texto. Vejamos. Esse texto, né? Esse texto ele foi escrito entre 57 e 58, né? 1857 e 1858, e foi publicado em 1859, né? Essa notável obra intitulada Para a Crítica da Economia Política, né? Foi publicada em Berlim em 1859, pelo Marx, certo? Aqui, há muito tempo, que é aquela editora, uma editora que nós, bem conhecida, conceituada, publica uma série de obras do Marx e do Engels. Ela faz a seguinte referência a essa obra quando ela faz uma cronologia resumida de Marx e Engels em todos os livros sobre esses autores, ou estes autores que ela publica. Então, aqui, 1859, repito, né? Publica em Berlim o Marx para a Crítica da Economia Política, Cícero. Então, segundo a editora, diz sobre a obra, cito, a obra só não fora publicada antes porque não havia dinheiro para postar o original e Marx comentaria, né? Então, esse comentário de Marx é um comentário
que é bastante conhecido. O que é que ele diz? Ele escreve esse texto, faz um longo estudo, né? São 15 anos que o Marx vem estudando esse material de economia política, e termina por escrever depois de 15 anos. Né? E há uma passagem, em uma carta que ele escreve ao Engels, o seu parceiro intelectual, sobre esse livro, no qual ele diz o seguinte, cito, a obra não só fora... desculpem, é um comentário anterior. A obra não só fora publicada antes, porque não havia dinheiro para postar o original. E sobre isso Marx comentaria, cito, seguramente é a primeira vez que alguém escreve sobre dinheiro com tanta falta dele, né? Porque, reconhecidamente, o Marx viveu sempre uma situação um tanto quanto difícil, financeiramente um tanto quanto difícil, certo? Mas vamos à obra, porque eu estava dizendo que a aula de hoje tem por título, o título da nossa aula hoje o itinerário dos estudos de Marx e o fio condutor desses estudos. E esse itinerário dos estudos de Marx e o fio condutor deles, ou desses estudos, está, na forma como eu vou apresentar, no prefácio de 1859, que é o ano da publicação da obra para a crítica da economia política. Então, vocês têm às mãos o prefácio. E é esse prefácio que eu vou seguir para apresentar esse itinerário dos estudos do Marx e o fio condutor desses estudos, que é o tema da aula de hoje, certo? Então, vamos ver o próprio prefácio. Repito, nossas aulas terão como dinâmica, né, procedimento, a leitura imanente da obra. Nós não recorreremos a comentadores, em geral, pouquíssimos, se for o caso. Nós aqui faremos uma leitura imanente, ou seja, interna à própria obra, na própria letra do Marx. Então, nós estamos estudando o próprio Marx aqui, neste momento, no prefácio da Crítica da Economia Política, que ele, repito, publica em Berlim essa obra em 1859. Então, vamos ao prefácio. Ele inicia dizendo, considera o sistema da economia burguesa nesta ordem. Capital, propriedade fundiária, que é a propriedade da terra, e trabalho assalariado. Depois, isso é um lado do sistema da economia burguesa. O outro lado, Estado, comércio exterior e mercado mundial. Bem, então, repito, capital, propriedade fundiária, trabalho assalariado. Né? Como ele considera os três títulos que ele examina primeiramente. Né? Examina o que? As condições econômicas das três grandes classes em que se divide a sociedade burguesa moderna, que é os proprietários do capital, no início, os donos das terras, a propriedade fundiária, e os trabalhadores, o proletariado. Né? Bom, a conexão das três seguintes, quais? Estado, comércio exterior e mercado mundial, é evidente. Né? Estado tem diretamente a ver com o capital, né? É o capital. O Estado está a serviço do capital, sempre. Né? O comércio exterior muito tem a ver com a propriedade fundiária, inclusive ainda hoje, basta ver o agronegócio no Brasil, né? E o comércio mundial tem diretamente a ver com o trabalho ou o regime do salariado, o trabalho assalariado, né? Que produz as mercadorias para o comércio. Não produz as mercadorias
para o atendimento, ou não produz o que quer que seja, enfim, são as mercadorias, mas dito de uma maneira mais abrangente, a produção, ela é toda ela direcionada no regime do capital para a troca. A produção não é feita tendo em vistas o atendimento das necessidades genuínas dos produtores diretos, que são os trabalhadores. Não. Os trabalhadores produzem com interesses voltados para os interesses dos donos dos meios de produção, dos capitalistas. Portanto, não para satisfazer as suas próprias necessidades. Produz para interesses de outrem, dos capitalistas, porque o próprio trabalho, eles já venderam a sua força de trabalho. Portanto, ele chama o assalariamento, o regime do salariado, o trabalho assalariado. Né? Depois ele vai falar, aqui nesse mesmo prefácio, em um texto que ele publica, Trabalho Assalariado e Capital, onde ele já tem ali completa, quase pronta, a sua teoria da exploração, que ele constrói, que ele aponta, que ele publica, que ele divulga pela primeira vez em 1867, ela já pronta, acabada, no livro 1 do Capital, ficando os 2 livros para serem publicados após a sua morte por Friedrich Engels. Então, assim, nós estamos começando a ver o itinerário dos estudos do Marx. Depois nós veremos o fio condutor desses estudos. Bom, ele faz aqui, logo a seguir, nesse primeiro parágrafo, algumas considerações sobre o que é o livro. Eu acho que no momento aqui é dispensável nós fazermos isso. E concluímos o primeiro parágrafo do prefácio com uma sentença do Marx que diz o seguinte: tenho diante de mim, cito, o conjunto do material sob a forma de monografias que foram redigidas com longos intervalos, não para serem impressas, mas para minha própria compreensão, e cuja elaboração sistemática, segundo o plano dado, dependerá de circunstâncias exteriores. Quer dizer, como eu disse, eu não sei se foi ouvido, dado a pane que estava vendo aqui, né, o defeito, o descontrole que estava vendo aqui no meu som, no meu áudio, ele passou 15 anos estudando esse material. 15 anos. Vocês lembram que na aula anterior eu disse que o Marx começa esses estudos em 1843, mas mais precisamente em 1844, em Paris, né? Quando ele vai ter um primeiro contato com a economia política. Por quê? Porque o objeto de Marx, veja, eu já estou entrando no objeto do autor. Qual é o objeto do Marx? Todo programa de pesquisa tem um objeto. Qual é o objeto de pesquisa do Marx? O objeto de pesquisa do Marx é a crítica da economia política. E nós vamos entender por que este é o objeto dele. Porque este é o objeto do Marx. É a crítica da economia política. Ele começa isso aí em Paris, em 1844, quando ele faz estudos do grupo dos economistas, né? Adam Smith, Ricardo, James Mill, Jean-Baptiste Say, né? Krasner, né? Stuart Mill, James Mill, né? O grupo dos economistas. Eles fazem esses estudos em Paris e escreve manuscritos nesses estudos. Os manuscritos chamados como manuscritos parisienses, conhecidos como manuscritos parisienses, manuscritos de 44, e mais posteriormente, quando foram publicados, esses manuscritos foram publicados com o título de Manuscritos Econômico-Filosóficos, que é uma das obras mais importantes do Marx para se dar conta da sua teoria enquanto completude, na sua completude. Desde já, nós descartamos aqui o corte epistemológico pretendido por Louis Althusser, que quer desqualificar as obras do Marx
até a ideologia alemã, ou antes da ideologia alemã, incluindo naturalmente os manuscritos econômicos filosóficos, né? Porque pensa que o Marx ali ainda está muito atrelado a Hegel e à filosofia hegeliana. Discordamos inteiramente disso, acreditamos que há uma continuidade nos seus estudos. Ele mesmo nos diz aqui, nós vamos ver. Comecei esses estudos em Paris, em 1844, ou seja, começou lá. Né? Esses estudos de quê? Nos quais ele já localiza o seu objeto. O objeto de Marx, eu repito, é a crítica da economia política. É a economia política submetida à sua crítica, à crítica de Marx. Tá bom? Muito bem. Dito isso, né? Citado isso, os trabalhos são esses, né? Os trabalhos que ele tem às mãos para publicar são esses que estão publicados aqui no Brasil e no mundo inteiro, aqui é da Boitempo, são os Grundrisses, que são esses escritos dos anos 1850. Né? É um ano onde Marx produz muito. Então, esses esboços, grandes, grossos esboços aqui, né? Que o Marx, são estudos que o Marx faz e termina por publicar, ao final desses estudos, essa obra. Ao publicar essa obra, depois ele vê que a aceitação dela é um tanto quanto difícil, dada, talvez, a dificuldade de compreensão por parte dos leitores. Aí ele se volta para uma nova, vamos dizer, estratégia de publicação, e é onde ele termina por elaborar a sua obra maior, a sua obra magna, que é o Capital. E, repito, publica o primeiro livro, e em vida ele só publica esse livro, o livro 1, em 1867. Né? Depois, os outros dois livros, o 2 e o 3, né? O livro 1 é o processo de produção do capital, o livro 2, o processo de circulação do capital, e o livro 3 é o processo global da produção capitalista. Esses 3 livros formam um todo, o que ele chama de um todo artístico, né? E só podem ser compreendidos se lidos e estudados os 3 livros. O livro 1 só é bem compreendido quando estudado o terceiro, até o terceiro. O terceiro livro só é bem compreendido se estudar o segundo e o primeiro. Tá bem? Boa tarde. Então, assim, enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver expondo, vocês estão acompanhando, vocês fiquem à vontade também para intervir, para perguntar, para questionar, para trazer algum dado. Fiquem à vontade, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade, né? Ele diz, suprimo a introdução geral, ele queria fazer uma grande introdução, né? Suprimo a introdução geral, que havia esboçado, pois graças a uma reflexão mais atenta, parece-me que toda antecipação perturbaria os resultados, ainda por provar. E o leitor, aí é novamente um aspecto já do método do Marx, né? De como se estuda o Marx, de como se acompanha o Marx. Ele diz, e o leitor que se dispuser a seguir-me, terá que se decidir a ascender do particular para o geral. Ora, isso é um procedimento do próprio Marx. Ele parte sempre de categorias mais simples para o mais complexo. Né? Embora o mais complexo explica o mais simples. Né? Como ele diz, a anatomia do homem explica a anatomia do macaco. Mas para eu chegar à anatomia do homem, eu tenho que ir pelas formas mais simples do que é o homem para dar conta da anatomia dele, ou seja, as suas formas celulares. Por exemplo, o que ele faz em O Capital. Em O Capital, ele começa com uma forma celular da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, que é a forma mercadoria. Depois que ele, então, investiga, destrincha todos os aspectos que formam
a forma mercadoria, que dão corpo à forma mercadoria, ele faz a viagem de regresso, a viagem de volta, a síntese. Primeiro ele faz a análise do que é a mercadoria, depois ele faz a síntese e recoloca a mercadoria enquanto célula no seu organismo, no organismo da totalidade orgânica do capital. É esse o procedimento do método científico em Marx. Primeiro faz uma síntese, Carlos. Desculpe. Primeiro faz uma análise é a divisão das partes, né? Os aspectos que compõem, que caracterizam o elemento estudado, e depois ele faz uma viagem inversa, uma viagem de síntese. Primeiro ele abstrai do todo o que é singular, e depois ele sintetiza, faz uma síntese, ele leva esse singular ao todo, né, à totalidade, ou seja, insere aqui no nosso exemplo, de novo, a mercadoria no organismo, na totalidade orgânica do capital ou do sistema capitalista. Certo? Isso aqui é o método do Marx, aqui eu estou falando um pouco já do método. Né? É assim que ele procede nos seus estudos, é assim que ele procede cientificamente quando ele faz essa crítica da economia política, que é o objeto do Marx. Veja que isso aqui é uma ciência da economia política, mas não enquanto economia política, é uma crítica da economia política. Inclusive, o título da nossa obra estudada aqui, o prefácio dela, o título da obra é Para a Crítica da Economia Política. O Capital, que é a obra maior, o título é o Capital. O subtítulo é Para a Crítica da Economia Política. Aí, repito, são 3 livros. Livro 1, O Processo de Produção do Capital. Livro 2, O Processo de Circulação do Capital. Livro 3, o Processo Global da Produção Capitalista. Então, ele está tratando do capital não como uma coisa, mas como uma relação de produção. Tá? Bom, essas são aspectos dos estudos marxianos enquanto estudos científicos e rigorosos, né? Estudos sistemáticos, estudos que podem ser, como está sendo aqui, apresentados, porque eles têm toda uma lógica, toda uma logicidade, toda uma argumentação lógica que pode ser acompanhada por qualquer um, porque o autor as apresenta essa lógica, toma todo o cuidado, toma todo o rigor, toma toda a cautela científica para apresentar a sua crítica do capitalismo. Né? Na verdade, a gente pode dizer que, em um primeiro momento, o objeto do Marx é a sociedade burguesa. O que o Marx quer é decifrar a sociedade burguesa. Dizer o que é a sociedade burguesa. Porque ainda ninguém havia dito. E havia dito parcialmente. Quem havia dito parcialmente? O grupo dos economistas, que eu citei aqui, né? Citei aqui, por exemplo, vários economistas ingleses, escoceses, Adam Smith, Ricardo, franceses, que eu anotei alguns aqui, como, por exemplo, Turgot, Quesnel, Condillac, entre outros. Né? Então, esses autores já tinham tratado da sociedade burguesa, de certa forma também, aqueles autores da política, né? Já tinham tratado da sociedade burguesa, como Montesquieu, como o próprio Locke, John Locke, Hobbes, né? Rousseau, etc. Mas o que interessa a Marx é saber como é que essa sociedade se estrutura, como é que ela se constrói, como é que ela se forma, para poder desvendá-la, para poder deslindá-la, para poder dizer o que é a sociedade burguesa. Aí sim, repito, o objeto do Marx é a crítica da economia política, porque a economia política é a anatomia da sociedade burguesa. Então, continuemos aqui com o itinerário dos estudos do Marx, né? Como ele está nos expondo aqui no prefácio de 59. Novamente, uma leitura imanente é o que nós estamos fazendo. Tá? Alguma observação?
Podemos seguir? Está compreensível, então, né? Então, sigamos. Aqui a página 128, no segundo parágrafo. Vamos ler. Marx diz: minha especialidade era a jurisprudência. Quer dizer, ele estudava direito, né? Como eu disse na aula passada, ele era filho de advogado, né? Um judeu novo, desculpa, um cristão novo, um judeu convertido ao cristianismo, porque a Alemanha era um país, como eu disse, anacrônico, semi-feudal, que tinha a religião cristã como a sua religião oficial. Então, os judeus não tinham direitos civis. Portanto, oba, boa tarde, prazer, Ivo Toné estar conosco, né? Grande professor Ivo Toné, uma maravilha. Pois bem, então, continuando. Ele se torna, né, ou vamos dizer, se converte ao cristianismo e assume um cargo no Estado, enquanto advogado do Estado. E quer que o Marx estude direito, o Marx chama jurisprudência, e o Marx vai para a universidade estudar direito. Só que ele diz que se interessa mais por história, né, e filosofia. E termina por doutorar-se em filosofia em 1842, com uma tese ou uma dissertação intitulada A Diferença da Filosofia, da Natureza, entre Demócrito e Epicuro. Bom, até aí, Marx não tem nada de novo, né? Enquanto teoria, não tem nada de original. É um estudante de filosofia que está ali estudando, se preparando para ser professor universitário, né? Ele tinha um amigo com quem depois ele rompe, né? Um amigo que já era professor universitário, o Bruno Bauer. Depois ele rompe com essa pessoa intelectualmente, né? E o Bruno Bauer havia conversado que conseguiria uma cátedra para ele na universidade. Bruno Bauer termina por ser expulso da universidade, porque o Bruno Bauer fazia parte de um grupo de pensadores conhecidos como a esquerda hegeliana, e esses pensadores, eles acreditavam que a religião era a desgraça do mundo, todos eles tinham isso em comum, e, naturalmente, se a Alemanha era um país cristão, e eles, enquanto teólogos, filósofos, professores universitários, né, portanto, ligados ao Estado, fazendo críticas severas à religião, à teologia, eles não se sustentaram das universidades e assim foram expulsos. E aí, dessa forma, o Marx terminou por não ingressando na universidade. Coisa que acho que terminou sendo bom tanto para ele quanto para nós, né? Porque talvez se ele tivesse ingressado na universidade, ele tivesse construído essa teoria tão rica, tão importante, por quanto revolucionária, por quanto subversiva, por quanto uma teoria que propõe a transformação do mundo de uma forma radical, né? Normalmente, é muito difícil, até hoje, essa teoria ter a aceitação plena nas universidades. Essa teoria, primeiro, Marx não a construiu para ser uma teoria trabalhada na universidade, né? Ele não construiu essa teoria para que a gente faça tese de doutorado sobre ela, né? A gente faz, mas não foi o interesse do Marx. O interesse do Marx, ao construir a sua teoria, é para emancipar os trabalhadores, emancipar a classe trabalhadora, né? Livrar a classe trabalhadora do desprezo, do escárnio, da injustiça que ela sofre dentro do sistema do capital. É para isso que ele escreve essa teoria, né? Então, não é uma teoria acadêmica ou puramente acadêmica ou academicista. Ela está na academia por força da teoria. A teoria é forte a ponto dela se inserir na academia, dada a sua qualidade técnica, a sua qualidade científica, né? E então, assim, a academia não pode deixá-la de lado.
muito embora se queira deixar de lado, né? Como dizem os franceses, a teoria está na academia, malgré et, ou malgrado ou por desinteresse dos professores, na sua grande maioria. Né? Não que os professores queiram, mas se veem obrigados a ter que compartilhar com alguns a teoria marxiana. Repito, dada ao rigor da teoria, dada a força da teoria, né? E isso ainda implica que nós devamos ter muito cuidado com essa teoria, né? Por isso é que eu insisto nesses estudos, nas minhas aulas, que as leituras sejam leituras imanentes da letra do próprio autor, evitando interpretações. As interpretações, em geral, elas se tornam deturpações da teoria. Então, quando se estuda a letra do autor, quando se acompanha o autor com a leitura imanente, como é a que nós estamos buscando fazer nesse curso, nós, um pouco que nos livramos dessas dificuldades que aparecem quando se recorre às interpretações. Né? Interpretações, repito, em grande medida, são deturpações. Então, prossigamos. Vamos lá, na leitura. Então, nos anos de 1842, 43, como redator da Gazeta Renana, né, que é um jornal, há aqui uma nota que eu vou ler. É um diário publicado em Colônia, de 1º de janeiro de 1842 a 31 de março de 1843. É um jornal democrata radical. O Marx se torna um democrata radical. Ele nasceu, como eu disse, na Renânia. A Renânia é a província, vamos dizer, mais liberal, né, que há na Alemanha naquela época, que é um país composto de províncias que tem como uma tutela maior a Prússia, né, que é vamos dizer, a província mais reacionária da Alemanha, mas a Alemanha ainda é esse país, como eu disse, que inclusive é anacrônico a ponto de precisar da religião como seu suplemento, que tem uma religião oficial, que é o cristianismo. Né? Então, não é um país que fez a sua revolução política. Veja que nós estamos aqui, quando Marx começa, falando de 42, 43, 44, né? Quando ele começa a construção da sua teoria, principalmente em 43, como eu já citei aqui, aí nós vamos rever isso. A Alemanha é um país atrasado, ele chama de um país anacrônico, né? Fala, inclusive, na miséria alemã, no atraso alemão. Né? E isso reflete muito nos seus trabalhos, né? Mostrando esse atraso político da Alemanha e também econômico, mas principalmente político da Alemanha. Né? Ele chama de miséria alemã, tá certo? Um país anacrônico, um país atrasado, um país, vamos dizer, semi-feudal, tá? Mas aí ele não tinha teoria nenhuma. Enquanto ele era redator da Gazeta Renana, ele não tinha nenhuma teoria original. Ele era um bom escritor, um democrata radical, fazia frente, né, à censura prussiana, né, às restrições prussianas e ao modus, ou status quo alemão, que é um status quo, vamos dizer, híbrido, que confundia uma certa ascensão da burguesia com uma força ainda presente da aristocracia, da nobreza aristocrática feudal, né? Donos de terras. Bom, ora, esse é um atraso. Por quê? Porque vejam que no século XVIII, por exemplo, tendo aí como parâmetro a Revolução Francesa, de 1789, esses países todos já haviam avançado, né? No processo de construção do Estado moderno, do Estado-nação chamado, do Estado democrático, do Estado de direito. A Alemanha ainda não estava nesse momento, nesse estágio, ou nesse Estado, sabe? Estava atrasada em relação aos seus vizinhos europeus, em relação à França, em relação à Inglaterra, em relação também aos Estados Unidos, etc. Okay?
Bom, os Estados Unidos, desde 1776, né, havia tido a sua, com a libertação das colônias americanas, já havia construído a sua legislação, né, democrática, né? A Constituição mais liberal em vigor à época é a Constituição americana, tá bem? Pois bem, então ele diz assim, seguindo aqui, que ele era redator da Gazeta Renana, né, e viu-se pela primeira vez, isso é interessante isso aqui, tem até um filme, O Jovem Marx, que eu vou comentar na quinta-feira próxima, num evento de filosofia na UERN, né, vou comentar esse livro, desculpe, esse filme, O Jovem Marx, dentro de um outro grupo de extensão que há na universidade, que é o Cine Sofia, tá certo? Pois bem, Raíssa, eu vou estar lá, se você quiser, já está convidada, no auditório da FAFIC, na parte vespertina, vamos fazer um comentário sobre esse filme, O Jovem Marx. E lá nesse filme, ele relata um pouco, né? Ele expõe um pouco, encena, melhor, um pouco essa passagem que nós vamos ler do Marx aqui. Ele diz, cito, vi-me pela primeira vez em apuros por ter que tomar parte na discussão sobre os chamados interesses materiais. Bom, isso é fundamental em Marx, né? Por quê? Porque, basicamente, meus queridos e minhas queridas, a teoria do Marx, ela é uma teoria que está embasada no desvelamento da lógica, da estrutura, do modo de produção capitalista. É uma investigação da lógica, repito, da estrutura, repito, da estrutura material, das relações materiais, das relações econômicas que fazem o modo de produção capitalista. Eu estava dizendo, eu venho dizendo que o objeto do Marx é a crítica da economia política, né? Que ele vai dizer que é o fio condutor dos seus estudos. Contudo, na crítica da economia política, delimitando, demarcando o objeto, o que o Marx está trabalhando é a lógica mesma, a estrutura material do modo de produção capitalista. Este é que é o objeto do Marx. Tá? Aí alguns dizem, não, Marx não estudou Estado, não estudou política, por isso não presta. Não, ele tem uma teoria do Estado, ele tem uma teoria da política, tem. Mas esse não é o objeto do Marx. O objeto do Marx é a estrutura do modo de produção capitalista, a base material do modo de produção capitalista. É claro que essa base material, ela reverbera nas relações jurídicas e políticas do capital, do capitalismo. É claro que sim. E também elas retroalimentam essa base material. É claro, há uma reciprocidade entre a base material, a infraestrutura e a superestrutura jurídica e política. Há uma reciprocidade. Contudo, a base, vai já, Carlos, contudo, a base material é o centro dos estudos do Marx. Né? A estrutura do capital, o funcionamento do capital e desvelar, mostrar qual é o funcionamento do capital, ou seja, dizer por que o capitalismo é capitalismo, ou dizer como o capitalismo se faz capitalismo estruturalmente, é esse o objeto do Marx. Né? E isso aí é o que precisa ser dito, ser repetido, ser afirmado, porque está posto aqui. A primeira coisa que ele sente é que ele não sabe se posicionar publicamente, quando ainda bem jovem, né, com 25 anos, por aí, 24, 25, não sabe se posicionar publicamente quanto às questões materiais, que são as questões econômicas. Ele não sabe se posicionar, e por isso ele se retira, dizendo, para o gabinete de estudos. Certo? Vamos já continuar. Vamos ouvir o nosso querido Carlos Bezerra. Pois não, Carlos?
Professor, o professor falou aí de economia política. Aí eu queria saber a diferença de economia política e economia, não sei, não política. Uma outra questão também, que pode ser dita depois, é com relação a esse filme. Isso vai ser, vão passar esse filme? Como é? Eu não entendi direito. Vamos pela primeira, né? Toda economia é política, porque todos os interesses econômicos, eles têm uma relação com o Estado. O Estado é o modo regulador da economia. Então, toda economia é política. Né? Quando se insiste no termo economia política, se insiste em dois sentidos. No primeiro, que a economia política é a ciência do capital, a primeira ciência do capital. Essa é a economia política clássica. Né? E Marx se refere diretamente a ela, por exemplo, se refere aqui a Adam Smith, a Ricardo, por exemplo, economistas políticos clássicos. É ali na economia política onde está dada, segundo o próprio Marx, a anatomia da sociedade civil burguesa. Né? Na expressão alemã Bürgerliche-Gesellschaft, sociedade civil é sociedade burguesa é sociedade civil. Quando se constrói a sociedade civil, a sociedade burguesa, há uma ciência que vai dizer qual é a estrutura dessa sociedade. A ciência clássica da estrutura dessa sociedade é a economia política. É uma coisa. E uma outra é que, em um segundo momento, a economia se torna uma apologética, uma mera propaganda do capital. Então, ela não é mais ciência, ela é propaganda, como é hoje. Não é ciência econômica, é uma propaganda do capitalismo. Bem, são esses dois pontos, né, que respondem, a meu ver, a sua pergunta. Quanto ao filme, é uma questão puramente de procedimentos, né? Procedimentos. Não, o filme vai ser exibido, Carlos. Vai ser exibido e eu vou estar lá, porque fui convidado para estar, para fazer um comentário sobre esse filme. O filme é O Jovem Marx, vai ser exibido, acho que a partir das 14 horas, se não me engano, na quinta-feira, mas tem todo um programa do Simpósio de Filosofia da UERN. Quem coordena esse simpósio é o chefe do departamento, que é o Ramos, que tem um programa também assim como o nosso, de extensão, que ele intitula Cine Sofia. Então, nós vamos fazer essa parceria, eu e ele, e nós vamos comentar esse filme, O Jovem Marx, lá, como parte desse simpósio de filosofia que ele, Ramos Neves, chefe do departamento de filosofia, coordena. Eu sou apenas convidado para isso. Ok, meu querido? Sim, professor, obrigado. Fica à vontade. Você e outros, quem quiser observar, quem quiser considerar, aproveite. Ok, cara. Então, quem quiser fazer qualquer observação, estamos às ordens. Continuando. A gente salta um pouco aqui as linhas e vai à frente. Novamente, cito o Marx. Além do mais, diz ele, naquele tempo em que a boa vontade de ir à frente ocupava muitas vezes o lugar do conhecimento do assunto, fez-se ouvir na Gazeta Renana, naquele jornal que ele era redator-chefe lá na Renânia, na Alemanha, um eco de fraco matiz filosófico do socialismo e comunismo francês. Diz ele, eu me declarei contra esta remendagem, mas, ao mesmo tempo, em uma controvérsia com o Jornal Geral de Augsburgo, confessei francamente, diz ele, que os meus estudos feitos até então não me permitiam ousar qualquer julgamento sobre o conteúdo das correntes francesas.
Então, o Marx, por aqui, novamente, nós estamos estudando esse itinerário dos estudos dele, nós estamos conhecendo um pouco da personalidade intelectual e científica do Marx. Então, nós estamos vendo que o Marx é um autor rigoroso, exigente cientificamente. Então, se ele não sabe, se ele não tem a condição, se ele não se considera competente de forma adequada para se posicionar sobre esta ou aquela questão, ele não faz. Ele não faz. Ele vai estudar para assim fazê-lo, né? Um sujeito responsável cientificamente, coisa que a gente, infelizmente, né, hoje em dia, vê pouco, ou quase não se vê, né? As pessoas são ainda muito irresponsáveis, né? Os professores universitários, né? Professores de pós-graduação, às vezes, e professores de graduação, às vezes se colocam de uma forma pouco responsável, penso eu, quanto às questões que são seríssimas, né? Questões das ciências sociais, das ciências humanas, né? Daí a fragilidade das ciências humanas, né? Por exemplo, as pessoas pouco estudam Marx, né? Não querem estudar Marx, é um autor difícil, né? Não se apreende Marx de uma hora para outra, né? Há que se ter anos de estudo, né, em Marx para se dar conta de Marx. Então, os professores preferem as coisas mais simples, as novidades, né? Algo que chama mais a atenção dos estudantes, porque trata dos modos de vida, dos comportamentos, né? Os pensamentos supostamente atualizados, contemporâneos, como é, por exemplo, o pensamento pós-moderno, etc. Mas isso não envolve uma reflexão séria sobre a estrutura da sociedade que se vive. E não fazendo isso, não se vai dar conta da sociedade que se vive. Se vai, então, ficar apenas discutindo de forma superficial, cosmética, os graves problemas que enfrentam essa sociedade. Problemas de desigualdade, de desemprego, né? De racismo, por exemplo, certos preconceitos que são estruturais dessa forma social, da forma social burguesa. Fazem parte da própria estrutura dessa sociabilidade. E não se dando conta, não relacionando, não sabendo relacionar o conteúdo com a forma, a estrutura com a forma, os professores parecem permanecem e levam de uma forma negativa e nefasta os estudantes a enveredarem por autores mais superficiais, por autores que não dão conta da lógica mesma da sociedade em que vivemos. E as pessoas envolvidas que estão no seu cotidiano, na luta pelo cotidiano, que é uma luta árdua, nessa sociedade de exploração, como é a sociedade portuguesa, elas não vão se dar conta de que estão a fazer algo que elas nem sabem por que fazem, nem para que fazem, nem como, de certa forma, nem como fazem. Ou seja, as pessoas estão inseridas em uma estrutura material, de relações materiais, relações econômicas, que elas não sabem nem por que e nem para que o fazem. Elas fazem, mas nem sabem por que nem para quê, dado o enredo do cotidiano que as mantém aprisionadas. Não só a própria lógica material, estrutural do capital as aprisiona no processo de exploração do trabalho, mas a ideologia que está sustentando também, né, no nível das formas de consciência, no nível da superestrutura, essa base material, as domina, né, as ilude, né, torna as pessoas com consciências embotadas. E se não se tem uma teoria rigorosa para se desmascarar esse aprisionamento que é o sistema do capital, as pessoas passam a vida inteira aprisionadas nesse sistema e não se dão conta. Pelo contrário, né? Elas são, às vezes, levadas a aceitar esse sistema, estudando teorias
que, de certa forma, reproduzem ideologicamente esse sistema, o sistema do capital. Tá? Então, é esse rigor científico que o Marx nos traz. É um trabalho exigente, é um trabalho árduo, mas é um trabalho importante que precisa ser feito e que nós não podemos delegar para ninguém. Nós é que temos que fazê-lo, porque nós somos a classe trabalhadora. Nós somos nós quem sofremos, que sentimos da pele, sentimos da carne a exploração dessa sociabilidade, o aviltamento que essa sociedade nos impõe. Okay? Então, é um estudo rigoroso, repito, esse estudo, o estudo do Marx, né? A teoria marxiana. Então, olha, você pode, quando quiser, pode, Tony depois Mirtz. Tony depois, não, Tony. Professor, inclusive, me atendo aqui ao texto, né? Tem um detalhe que chama bastante atenção da gente, que acaba sendo meio programático, né? Em que Marx diz que tem diante de si materiais sob a forma de monografias, né? Eu acho importante também que para os pesquisadores, para os estudantes, né, que conseguiram perceber a importância de Marx na crítica da sociedade burguesa, que elaborem os seus estudos também e depois coloque coletivamente à prova, junto com a comunidade dos estudantes, né, para que tenhamos também as nossas próprias monografias, nossos próprios estudos. Eu acho que essa é a parte mais árdua, porque até onde eu percebo, principalmente nos grupos de marxistas militantes, é um certo dogmatismo, um fetichismo, fechados ali numa certa convenção de leitura e deixando para lá os estudos, porque Marx escreveu muito e ele leu muito também e tem muitas referências, e é necessário que nós levemos em conta também essas referências todas, que antecederam a obra do Marx e as que sucederam também. E daí a dificuldade, né? Porque lança para nós uma tarefa muito árdua de estudo, mas que é necessária, não tem como se furtar. E como o senhor mesmo disse aí, o meio acadêmico vem apresentando atalhos, né, para certificar as pessoas saem graduados, saem mestres, saem doutores, pegando esses atalhos pós-modernos. É isso. Perfeitamente, concordo contigo. Perfeitamente. Mirtz, se você quer falar, querida, pode falar. Oi, professor. Não, eu só estava comentando aqui nos comentários, e eu ia realmente justificar o que acabou de ser falado, né? Que o que a gente vê hoje, justamente nesse marxismo burguês, porque existe, né? A gente não pode dizer que não, que foi essa supressão da ideia de Marx, né? Para algo que hoje a gente vê que não chega nem perto do materialismo, né? É só dogmático, né? Não tem algo factual na realidade, né? É só, desculpa o termo, mas enchimento de linguiça, que não acerta o trabalhador, sabe? É aquela coisa que perpassa só o fio da internet, né? Aquele teclado que você tecla e aí você consegue ser um militante enquanto tecla seus teclados capitalistas, mas não ajudam um trabalhador, né? Que vem vender um picolé para sustentar a família, sabe? É uma coisa bem surreal. Sei. Está distante da vida material dos indivíduos, né? Essas discussões, ao que me parece, né, Mirtz, está distante mesmo da vida dos indivíduos, do cotidiano dos indivíduos. Não chega a suscitar uma resposta para as pessoas, né? Não chega a apresentar soluções para essas pessoas. Concordo contigo, sim. Marcelo, por favor. Eu quero depois, viu, Mirtz, só fazer um adendo ao seu comentário, vou sugerir aqui a observação de uma pessoa sobre o que você acabou de falar.
Mas, por favor, Marcelo. Professor, é uma dúvida que eu tenho aqui sobre o método. Não sei se caberia agora, ou se caberia, né, uma explicação depois, mas é uma dúvida que me surgiu aqui na leitura do texto. Algumas categorias, elas são bem claras, para mim, particularmente, né? Outras categorias eu tenho uma certa dificuldade de visualizar, né, como que isso se dá, em termos práticos, né, reais. Por exemplo, a determinação, categoria de determinação, como que essa categoria se dá na prática, como isso acontece no real, né? Outra dúvida minha é em relação à diferença prática entre a particularidade e universalidade, diferenciações assim, bem... eu tenho dificuldade de compreender, diferenciar determinadas categorias. Ainda em relação ao método, outra dúvida que não, hoje fica claro para mim, mas que no início também me deixava um pouco confuso, é esse trabalho do Marx com categorias. E a dúvida se há conceitos no método do Marx, né? A gente sabe que ele parte de pressupostos teóricos, mas é comum, às vezes, essa confusão, né, de categoria com pressuposto teórico, conceito, né? Então, a dúvida em relação a isso, são questões bem didáticas mesmo. Não, são questões importantíssimas quanto ao método, mas a gente chega no momento adequado. Dentro do próprio texto tem, ok, Marcelo? Só para não te deixar sem uma resposta, pelo menos prévia, né? É preciso que, desde já, se tenha consciência que, claro, há formulações em Marx, há conceitos em Marx, há categorias em Marx, naturalmente. É ciência. Ciência se elabora com categorial. A própria economia política é um categorial, né? A economia política clássica. O que o Marx faz em relação a esse categorial da economia política clássica? Citemos trabalho, salário, renda, produção, consumo, distribuição, troca, tudo isso é um categorial da economia política. O que o Marx faz é submeter esse categorial da economia política à crítica. Ele usa esse categorial, toma esse categorial e o submete à crítica. Então, ele trabalha, sim, com categorial. Trabalha com categorias, sim. Né? Agora, antes de mais nada, é preciso que se deixe destacado que as categorias em Marx são, antes de mais nada, formas do ser, modos da existência, que são elevadas ao conceito. Né? Não estão elaboradas como elaborações do pensamento, que elabora o pensamento, que é o exemplo que nós podemos dar em Hegel. Marx é um crítico do Hegel nesse sentido. Né? Então, isso. A categoria, por exemplo, de determinação é uma categoria hegeliana, mas em Marx ela é, antes de mais nada, modo do ser, forma da existência, que é levada ao conceito. Isso só se faz historicamente. Marx não tem método, mas é em seu método histórico, se assim se pode dizer. Tá? Mas a gente chega lá e elucida isso de uma forma mais clara. Não, eu queria só saber agora, ok, Marcelo? Ok, professor, obrigado. Tá, ok. Eu só queria saber, por favor, aí, se o nosso querido Ivo está presente na sala e se ele pode dar uma palavrinha, que eu iria fazer uma indagação, né, a ele. O Ivo Toné se encontra presente no momento? Eu sou Ivo Toné. Queria fazer uma provocação ao Ivo a partir da fala da Mirtz, que eu achei muito interessante. Pois bem, professor... Ah, o Ivo saiu? Tá, tudo bem, então. Então, continuemos aqui, continuemos. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Bom, dando sequência, meu querido, dando sequência. Então, ele disse que confessa-se francamente que não pode se posicionar sobre as correntes francesas. As correntes francesas são as correntes socialistas. Né? Ele não conhece o socialismo francês, ele não conhece.
Ele leu alguma coisa ali de Proudhon, por exemplo, e na tradução para o alemão. Então, ele não tem como se posicionar tecnicamente de uma forma mais precisa quanto a essas correntes francesas. E ele deixa isso de lado, né? Tá, o Ivo tá meio doente, né? Tá bom. Depois a gente conversa com ele privadamente. Obrigado, professor Ivo. Pois bem, então, assim, há que se ter domínio, né? Como diz a Mertz, e como você também, ao que me parece, exige, Marcelo, se ter domínio das categorias, se ter domínio da teoria, para poder se posicionar sobre ela. Senão, é inadequado esse procedimento de ensino, de aprendizagem, de educação, de universidade, né? Que às vezes o aluno, você apresenta, por exemplo, vamos dizer, a ideologia alemã, pede para o aluno estudar, né? Um pouco também do que o Tony diz, pede para o aluno estudar e fazer um trabalho de síntese, sei lá, para ele conhecer o texto, né? Aí ele pergunta, eu posso fazer uma crítica? Obviamente que não, né? Você tem que primeiro dar conta do texto. Me diga o que é o texto. Quando você me disser o que é o texto, eu vou ouvir se você tem uma crítica contundente, né? Uma crítica assertiva, se pode falar assim. Então, continuemos. Então, agarrei-me às ilusões dos gerentes da Gazeta Renana, que acreditavam que, através de uma atitude mais vacilante do jornal, conseguiriam anular a condenação de morte que fora decretada contra ele, para me retirar do cenário público para o gabinete de estudos. E é isso. O Marx, como a Prússia estava sempre agindo de forma a censurar esse jornal, a Gazeta Renana, e nesse momento que ele disse que não sabia se posicionar sobre questões econômicas, essas questões econômicas, elas aparecerão lá bem claramente no filme, que é um suposto roubo de lenha no Vale do Mosela, que havia no direito consuetudinário na Alemanha, à época, o direito consuetudinário era o direito por costume, por tradição, que os camponeses, eles podiam, à época do inverno, apanhar lenha, catar lenha nos arredores das suas casas para aquecê-las, aquecer as casas no inverno rigoroso da Alemanha. Isso, em um momento, foi considerado aí como roubo de lenha. E o Marx não soube se posicionar sobre isso, sobre questões aduaneiras, questões de impostos, etc. Porque a Alemanha estava transitando, repito, de um regime semi-feudal, de uma propriedade imobiliária, que é a propriedade raiz, para uma propriedade imobiliária, que é a propriedade capitalista. Veja que isso tudo, gente, faz parte do movimento histórico da propriedade privada. A propriedade privada, ela tem um movimento histórico. E o Marx, ele precisa acompanhar esse movimento, ele precisa dar conta desse movimento histórico da propriedade privada. Porque a propriedade privada é uma categoria fundamental para explicar o capital. Então, é claro, Marcelo, que o Marx trabalha com categorias, mas, repito, essas categorias são modos do ser. A propriedade privada é algo muito palpável. É um modo de existência. Um modo de existência que implica na existência das pessoas, do nosso cotidiano, que implica a existência do cotidiano, em geral, das pessoas da forma social burguesa, na sociabilidade burguesa. Então, precisamos saber o que é essa propriedade privada. Para saber o que é a propriedade privada, nós precisamos saber o movimento histórico dela. Então, ela transita, linhas gerais, grosso modo, transita de propriedade imobiliária, propriedade da terra, propriedade de raiz, para propriedade transita de propriedade imobiliária, né? Imobiliária, terra, para propriedade mobiliária, que é a propriedade da sociedade burguesa, que em última instância é o dinheiro. Em última instância é o dinheiro. Como é que o dinheiro transformado em capital.
que é o terceiro capítulo do livro Capital. Olha, o Marx está dentro da estrutura, está dentro da lógica da produção capitalista. Como é que o dinheiro se transforma em capital? Porque o Marx começa com a circulação simples, ainda não há capital. Há moeda, mas a moeda não é capital. A moeda ela se transforma em capital. Né? Quando o capital ele consegue se autovalorar, se autovalorizar. E ele se autovaloriza a partir de quê? A partir da criação da mais-valia, que é a exploração do trabalho assalariado. Aí aparece o dinheiro como a moeda de troca que troca a mercadoria capital, a mercadoria força de trabalho, por mercadoria dinheiro. E o dinheiro se transforma em capital. Eu estou dizendo isso de uma forma simplificada. É claro que há todo um processo, né, que o Marx mostra como há essa lógica de transformação do dinheiro em capital, no terceiro capítulo do volume 1 do Capital. Tá bem? Mas são categorias. O Marx trabalha com categorias. Né? Uma dificuldade, Marcelo e os demais, está em que nós precisamos conhecer essa construção categorial que ela faz parte da tradição filosófica. Marx trabalha com essa tradição filosófica. Né? Marx não surge do nada. Tá? Ele trabalha com o socialismo utópico, ele trabalha com Saint-Simon, com luta de classes, que não foi ele só que falou, Saint-Simon já havia falado, por exemplo. Né? Ele trabalha com o idealismo alemão, ele trabalha com Hegel, é Hegel quem estabelece a categoria de determinação, como é que se dá a determinação. Não é? É diferente da forma como Marx vê determinação. Mas é a partir do Hegel que ele traz a determinação para dentro do seu escopo conceitual. É estudando o Hegel, trabalhando o idealismo alemão, que ele traz a categoria determinação para dentro do seu escopo conceitual. Né? Mas a determinação em Marx está na existência, em Hegel está no pensamento, no intelecto, no trabalho intelectual. Em Marx está na história. Então, há uma inversão nas lógicas hegeliana e marxiana. Mas é claro que Marx trabalha com categorias. Tá bom? Então, voltemos ao texto. Para nós não nos perdermos. Vamos lá. Marx diz: o primeiro trabalho que empreendi para resolver a dúvida que me assediava, olha, isso é importante. Qual era a dúvida que eu assediava? As questões materiais, as questões econômicas. Então, o primeiro trabalho, repito, que empreendi para resolver, diz Marx, a dúvida que me assediava, foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Pronto. Para ele entender o que são as questões materiais, as questões econômicas, o Marx não vai ficar na economia. Ele vai fazer o quê? Ele não conhecia a economia política ainda, entendam. Ele está em 1842, na verdade, em 1843. Ele está em Kreuznach, que é um balneário próximo da França, que ele está viajando para a França com a sua jovem esposa, e para lá, e lá ele faz um estudo. E nós temos em várias publicações, eu tenho várias, eu vou mostrar essa, que é uma das mais antigas, desse livro aqui, ó. Princípios da Filosofia do Direito de Hegel. Esse livro foi publicado em Berlim em 1820, 1821, pelo Hegel. É um tratado sobre o Estado. É uma tentativa que Hegel faz de uma atualização política da Alemanha do seu tempo. E para Marx, esse livro do Hegel é a mais alta expressão teórica do Estado liberal. É onde se tem a construção teórica sobre o Estado liberal mais elaborada, que o próprio Marx conhece.
E ele vai, para resolver essas dúvidas que o assediavam, diz ele mesmo, com suas palavras, acerca das questões materiais, acerca de questões econômicas, lê o Hegel. Eu já tinha lido o Hegel, naturalmente, porque ele fez filosofia, estudou filosofia, se doutorou em filosofia, como eu disse aqui no começo. E para os sujeitos, na época dele, estudar filosofia, tinha que estudar Hegel, porque Hegel era o filósofo mais estudado na Alemanha naquela época, na época que o Marx fazia universidade. Então, ele estudou Hegel, mas ele fez agora, segundo ele, uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, né, em Kreuznach. E terminou por escrever uns manuscritos que são conhecidos como os manuscritos de Kreuznach ou os manuscritos de 43. Né? Neles ali, o Marx faz uma revisão par e passo aos estudos do Hegel sobre o Estado. Né? Principalmente da parte do direito público interno, da Constituição interna para si. O Marx faz um estudo daquilo ali, para e passo. O Hegel escreve o parágrafo 303, o Marx comenta o parágrafo 303. Mas é um estudo, não está feito para publicar, é um estudo que ele faz. É um estudo. Hoje, a gente encontra publicado facilmente em qualquer livraria, com esse título aqui, esse livro aqui, ó. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. É o livro que o Marx faz. Esse aqui são os manuscritos de Kreuznach, que foram publicados somente em 1927 com esse título. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Né? Então, a gente encontra facilmente. É isso que ele está dizendo. Bom, contudo, ele publicou um resultado disso. Ele diz, revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, trabalho este, cuja introdução apareceu nos Anais Franco-Alemães. Os Anais Franco-Alemães, já como eu já disse, foi uma revista que ele publicou em Paris, ele saiu de Kreuznach, foi para Paris, se comunicou com Arnold Hug, que era um amigo dele, neo-hegeliano, democrata radical, e publicaram uma revista intitulada Anais Franco-Alemães. Nos Anais Franco-Alemães, Marx publicou 2 artigos sobre política, sobre Estado. A gente tinha lido o Hegel sobre direito, sobre Estado, Tratado do Estado, Filosofia do Direito. Então, ele publicou, como resultado dessa leitura, revisão crítica que ele faz do Hegel, 2 artigos. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução, que vem logo depois. O primeiro foi A Questão Judaica. Esses 2 artigos estão publicados nessa revista Anais Franco-Alemães. Né? Ali, nesses 2 artigos, Marx busca deslindar o modo do ser político, busca dizer o que é o político. E ali ele irá expressar, como diria José Chazin, saudoso professor da UFMG, uma concepção ontonegativa da política. Marx tem uma concepção negativa da política que será expressa ali, e nós vamos apresentá-las nas próximas aulas, esses 2 textos. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução, onde ele trata do que eu chamo de Estado imperfeito, que é o Estado religioso, e o outro, A Questão Judaica, que é um clássico de filosofia política. Um clássico de filosofia política que quem estuda filosofia política, não pode deixar de ler. É um texto sucinto, porém profundo, criticamente, uma crítica do Estado liberal, do Estado como tal, do Estado político, do Estado acabado, do Estado perfeito. Né? Nós vamos ter esses 2 textos como componentes de estudos aqui no nosso curso de extensão. Pois bem, agora vamos para a parte mais importante, no momento aqui. Ele diz, minha investigação, que investigação? Essa que ele faz em Kreuznach, a revisão crítica na filosofia do direito de Hegel, e que ele começa a publicar sua teoria da sociedade e da história, Diogo, nesses 2 artigos. Eu acabei de me referir a eles. Aí, qual o resultado que ele chega? Ele diz, minha investigação desembocou no seguinte resultado. Qual o resultado que ele chega ao ler a filosofia do direito? Ele diz,
Cito: relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo contrário, elas se enraizam nas relações materiais de vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de sociedade civil. Aí ele usa a expressão alemã, Bürgerliche Gesellschaft, seguindo os ingleses e franceses do século XVIII. Mas que a anatomia da sociedade burguesa, Bürgerliche Gesellschaft, deve ser procurada na economia política. Por isso que o objeto dele, eu vou dizer, é a economia política. Agora, vejam bem, vamos agora, vamos dizer, acompanhar de forma mais de perto essa formulação do Marx. Minha investigação, repito, aqueles estudos que ele faz da filosofia do direito, desembocou no seguinte resultado. Qual é o resultado? Relações jurídicas. O Estado é uma relação jurídica. Então, o Estado não pode ser compreendido a partir dele mesmo. Ou seja, eu não posso compreender o Estado a partir da Constituição. Ou seja, eu não posso compreender o Estado a partir do que o Estado diz sobre ele mesmo. A partir... onde é que a gente pensa que a gente vai saber o que é o Estado? Se a gente ler a Constituição. Mas para Marx não é. Não é na Constituição do Estado que eu vou saber o que é o Estado. Continua. Não podem ser compreendidos nem a partir de si mesmos, ou seja, nem a partir do que o Estado diz sobre ele mesmo, no caso a Constituição, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano. Ora, aqui ele está fazendo uma referência a Hegel. Por quê? Porque Hegel escreve uma obra, que talvez seja a sua obra mais importante, é a primeira obra em que ele abre o seu sistema de filosofia, que se chama Fenomenologia do Espírito. Fenomenologia do Espírito é um texto de 1806, do Hegel. Não é? E é nesse texto que o Marx diz, aí nós encontramos aí todo o segredo da filosofia do Hegel, na Fenomenologia do Espírito. Então, ali, o Hegel pensa o espírito, a cultura, o saber, o pensamento, a razão, por fim, se desenvolvendo no tempo. No tempo. É o espírito no tempo. Né? Então, por isso é que o Marx diz, como referência a Hegel, mas sem citar o nome dele aqui. Né? Nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, que é isso que o Hegel pensa na fenomenologia do espírito. Um desenvolvimento geral do espírito humano. Mas, pelo contrário, o quê? Essas relações jurídicas, as relações jurídicas, o Estado, relações jurídicas. Depois nós vamos ver que não é só o Estado que é uma relação jurídica, há outras, eu vou já apontar. Aí diz assim, relações jurídicas, o Estado, essas relações jurídicas, pelo contrário, elas se enraizam nas relações materiais de vida. Então, as relações jurídicas, elas devem ser entendidas, o Estado deve ser entendido a partir das relações materiais de vida, a partir das relações econômicas. E não a partir do que o Estado diz sobre ele, não a partir do que os juristas dizem sobre o Estado. Né? Os juristas, os juízes, né? Os juristas, os juízes, por exemplo, eles acreditam mesmo ilusoriamente, que eles é que fazem a sociedade, é absoluto. Eles são a representação de interesses econômicos. Não passam disso. Não passam disso. Né? Exemplo disso é a tamanha corrupção que há, né, na justiça. A justiça, ela é uma violência. Né? A justiça é uma violência. O Estado é o monopólio da violência, como diz o Engels, por exemplo, no Anti-Jury, né, nesse livro aqui, do Engels.
anti-jury, né? O Enzo vai dizer, o Estado é uma violência, o Estado é o monopólio da violência, então a justiça é uma violência. Né? É claro que todas as leis, elas dão vazão aos interesses do capital. O Estado está a serviço do capital. O Estado é o monopólio da violência. Né? Mais prova do que isso, do que a vida que a gente vive hoje, por exemplo, no Estado brasileiro, né? No Estado brasileiro, Estado repressor, autoritário. Né? Estamos à beira da volta da ditadura militar, que houve em 64. Só não houve esse golpe agora, não foi porque o Bolsonaro foi, como se diz, não teve apoio do Exército, não foi isso, não. Né? Não houve um golpe de Estado porque o Exército não conseguiu dar o golpe de Estado. Porque foi o Exército que botou o cavalo de Troia lá, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cavalo de Troia posto pelo Exército. Se não for assim, aquele sujeito, o tenente-coronel, não estava ali do alto comando do Exército de farda. Se não for assim, aquilo ali é uma forma de ameaçar o legislativo, de ameaçar o judiciário. Né? Porque o Exército sempre foi autoritário. É o braço armado do Estado. E mais, ele só não deu o golpe porque ele vive dessa gangorra, dá o golpe, não dá, desde o nascimento da República. Desde o nascimento da República, todos são corruptos. Todos querem aí se locupetar com dinheiro público. Assim? Entendem? Então, se enraiza nas relações materiais de vida. Vamos verificar por que há isso no Brasil. Porque as relações materiais de vida no Brasil, a economia brasileira é uma economia dependente do capital internacional, do centro do capital. E foi o centro do capital dos Estados Unidos, com a força militar americana, que chegou aqui e disse, não dê golpe não, que não há condição política para você dar golpe aqui não. Nós não vamos apoiar esse golpe não, como nós fizemos em 64. Em 64 eles apoiaram o golpe. Dessa vez não apoiaram não. Mas o Exército está aí. Né? Interessado em golpe, interessado em usar o dinheiro dos trabalhadores, né? Para benesses próprias, para farras próprias. Dentro dos limites do Estado brasileiro. Vejam bem, isso dentro dos limites do Estado brasileiro. Há outras formas de Estado, há outras perspectivas de Estado, simplesmente. Mas dentro do Estado brasileiro é clássico essa gangorra de interesse do Exército ou das Forças Armadas em dar golpe de Estado aqui. Bom, mas seguindo aqui o próprio texto, né? Continuando. Pois muito bem. Elas se enraizam essas relações materiais de vida, né? As relações jurídicas se enraizam nas relações materiais de vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de sociedade civil, Bürgerliche Gesellschaft, seguindo os ingleses e franceses do século XVIII. Né? Então, quem são os ingleses e franceses do século XVIII que já falaram em sociedade civil? Eu já disse, Adam Smith, Ricardo, Quesnay, Condillac, Turgot. Né? Essas figuras do grupo dos economistas foram os primeiros a falar em sociedade civil. Hobbes, né, embora não tenha expressado esse termo, mas também tratou da sociedade civil. Todos aqueles autores da política do iluminismo, mesmo sem se referir diretamente, trataram de sociedade civil. E aqui há que saber qual é a distinção entre sociedade civil e sociedade política. Nós não vamos saber hoje, vamos saber como chegarmos no texto da questão judaica. Eu vou mostrar para vocês que há uma diferença clara, histórica, entre sociedade civil e sociedade política. E o nascimento da sociedade civil que acontece na modernidade. Né? E daí, esses autores, o grupo dos economistas,
quando veem o movimento, como eu já lhes disse, da propriedade privada, eles sabem que se está instaurando um novo tipo de sociedade, que é a sociedade civil. E, repito, sociedade civil é o mesmo que sociedade burguesa. Sociedade civil, só existe sociedade civil porque existe a sociedade burguesa. A sociedade civil é a sociedade burguesa. A sociedade feudal não é a sociedade civil. Sociedade feudal é sociedade comunitária. Sociedade burguesa é sociedade civil. E nós vamos entender isso oportunamente na questão judaica, no texto do Marx de 1844. Por quê? Porque aqui eu estou apenas mostrando, como é o título da aula, o itinerário dos estudos do Marx. Né? O itinerário. E não cheguei ainda no fio condutor desses estudos. Não cheguei ainda no fio condutor desses estudos. Estou apenas apresentando o itinerário dos seus estudos. E vou continuar. Vou continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Quer perguntar? Está dando certo? Está indo bem? Está atendendo às expectativas? Ok. Tá ótimo, professor. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Tony, pois não. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Pois não, Tony. Eu queria destacar, né, nessa passagem, justamente aquele trecho, né, de que nós devemos partir do mais simples, né, para o mais complexo, e aqui o que nós temos, né, a referência do Marx, em relação àquilo que é mais material, que é a produção, e a partir daí, como ela vai engendrar a sociedade civil com seus interesses, até chegar na forma jurídica. Então, tem uma trajetória aí, né? Exatamente. Essa é uma trajetória lógica, mas histórica também. Isso, perfeitamente. Perfeitamente, Tony. É isso que nós estamos aqui buscando. É exatamente esse norte que você traça, que nós estamos tentando traçar. Muito bem. Pois não, Patrícia, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Patrícia. Eu gostaria que, se possível, o senhor colocasse, ou aqui no chat ou no grupo, os nomes que você cita, de filósofos, economistas, etc., para agregar mesmo no estudo. Tá, eu vou deixar no grupo, viu? Quando terminar a aula, eu deixo no grupo, querida. Obrigado, Tá, Patrícia. obrigada. Obrigado a você. Bom, então, continuando, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Continuando, pelo feedback. Muito obrigado. Continuando. Beleza, Patrícia. Continuando. Mas que a anatomia, ou seja, a forma da sociedade burguesa, Bürgerliche Gesellschaft, aí eu digo, só existe sociedade burguesa, sociedade civil é a sociedade burguesa. Sociedade burguesa é a sociedade civil. Só existe a sociedade civil burguesa. Né? Então, a anatomia da sociedade burguesa, há uma nota aqui, gente, há uma nota, a nota 15, eu estou vendo aqui destacada, a nota 15, eu quero ler algumas coisas sobre isso antes de continuar. É uma nota dos tradutores. Eles dizem o seguinte, lá a nota 15. Em breves palavras, pode-se dizer que a Bürgerliche Gesellschaft, sociedade civil, para Hegel, se apresenta como a antítese da família. E o Estado surge como a síntese de ambos, como união dos respectivos princípios. Deixa eu lhes dizer o que é isso. Naquele livro lá, Filosofia do Direito, tem um momento que o Hegel chama o sistema de eticidade. Por quê? O que é o Estado para Hegel? O Estado para Hegel é o reino da liberdade. Os indivíduos só encontram a liberdade, só chegam à liberdade, só conseguem a liberdade através do Estado. Tá? Mas o Estado, ele passa por três momentos. Vamos dizer, a consecução
a consecução e a concepção de Estado moderno passa por 3 momentos para Hegel. Quais? Viu? O direito natural, viu? O direito natural. Né? Direito natural, o que é o direito natural? Por exemplo, Rousseau é o direito natural. É o contratualismo, o contrato. O Estado é resultado de um contrato entre homens livres. Isso é o direito natural. Esses homens são livres por natureza. E, por natureza, têm certos direitos que são naturais e imprescritíveis. E o Estado é a salvaguarda desses direitos. Isso é o direito natural. É a primeira coisa que é o Estado. Primeira coisa que é o Estado. Segundo Hegel. Depois há um momento, que aí eu vou usar a categoria que o Marcelo usou, há um momento de determinação do direito natural. A determinação, Marcelo, é uma negação. Determinação é negação. Ou seja, o Estado, primeiro, ele se afirma, né? Mas para ele se afirmar, ele precisa estar determinado, estar negado. Quem nega o Estado enquanto direito natural é a moralidade. É a moral. A moral, quem expressa essa moral, em última expressão, na maior expressão, é o filósofo alemão Immanuel Kant. Então, o Kant é quem vai trabalhar a moralidade. Por quê? Porque diz ele, olha, o direito natural, baseado no contrato, facilmente está quebrado. Facilmente é quebrado o contrato. Então, ele não garante a liberdade. Quem garante a liberdade é a consciência, é a subjetividade, é o sujeito, é a consciência. É a consciência moral, diz o Kant, quem garante o sujeito. Aliás, quem garante a liberdade do sujeito. Porque o sujeito pode até ser preso fisicamente, mas tendo a consciência livre, ele é um indivíduo livre. Porque o homem é um ser de consciência, é um sujeito. O sujeito é a consciência. Né? Então, essa moralidade. Aí o Hegel critica o Kant. Mas Kant, essa moralidade é uma moralidade finita. Nós precisamos mostrar a gênese da moralidade. Há uma gênese histórica da moralidade. Há uma gênese histórica da subjetividade. Onde é que isso vai aparecer, segundo Hegel? Vai aparecer no sistema de eticidade. O sistema de eticidade, e Hegel sempre é triádico, viu, Marcelo? Ele sempre é triádico. A construção categorial hegeliana sempre é triádica, em forma de tríades. Né? Então, é isso. Como é que vai aparecer essa eticidade, sistema de vida ética, a bela totalidade ética que foi experienciada, por exemplo, na Grécia Antiga? Onde é que vai aparecer isso? No Estado moderno. Primeiro na família. Primeiro na família. O indivíduo se afirma primeiro onde? O indivíduo homem, o indivíduo humano. Se afirma primeiro na família. Os indivíduos, quando a gente nasce, a gente se afirma, se faz homem, vamos por assim dizer, na família. Homem e mulher, naturalmente. Na família. Né? Nós somos determinados, ou seja, nós somos negados na comunidade. Onde é a comunidade? O que é a comunidade? É a sociedade civil. A sociedade civil nega a família. Porque você se insere em uma comunidade onde você já não tem mais o amparo da família. Você está livre, mas está negando a sua primeira liberdade da família, porque é um ser que nasce livre, por natureza, mas se integra em uma comunidade de homens livres, e aí há o quê? Uma periclitante situação, né? de necessidade, um reino de necessidades.
sociedade civil é um reino de necessidades, né? E, então, o que vai se tornar agora a negação da negação, ou seja, o que vai negar a determinação que o indivíduo, enquanto natural de uma família, tem como negação na comunidade, ou seja, negar a negação é o Estado. O Estado, então, é quem irá, o Estado filosófico, o Estado racional, é quem irá, então, agora garantir a felicidade e a liberdade dos indivíduos, segundo o Hegel. Esse é o sistema de eticidade que o tradutor nos aponta aqui. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Por favor? Então, vamos continuar. Bom, ele diz, aqui o tradutor, a sociedade civil é o campo. A sociedade civil é o campo onde os indivíduos, como pessoas privadas, buscam a satisfação de seus interesses. Isso é Hegel. Aí o que é que o Marx diz? Marx, ao contrário, distingue a concepção hegeliana de sua própria. Aí o Marx diz o seguinte, a sociedade civil corresponde ao nível onde se dá o relacionamento dos possuidores de mercadorias. Então, veja, Marcelo, como o categorial de Marx é um categorial que expressa antes os modos do ser. Então, ele precisa, ele é cirúrgico, ele é incisivo. Esse reino de necessidade do qual fala o Hegel, que é a sociedade civil, é o reino dos possuidores de mercadorias. Pronto. Está aí desvendando, começando, né? Começando a explicitar, deslindar de forma mais palpável o que é a sociedade civil. É o reino dos possuidores de mercadorias, né? Diz o Marx. Tá certo? Ou seja, melhor, o relacionamento dos possuidores de mercadorias, né? As relações materiais de vida. Isso aqui é a sociedade civil, as relações materiais de vida. Ou o metabolismo social, né? As transformações sociais. Então, a sociedade civil, constitui, segundo Marx, a anatomia ou a base da estrutura social. É isso que é a sociedade civil para Marx. Mas a sociedade burguesa, o termo alemão é também, como se viu, Bürgerliche Gesellschaft, reúne para Marx não somente o modo burguês de produção, como também as relações jurídicas, o Estado burguês, etc. Que implica, né? Ou seja, como eu havia dito, as relações de produção implicam as formas jurídicas. E não o contrário, como pensa Hegel e como pensam juristas, como pensam juízes, que são as relações materiais são resultado de uma organização jurídica. Em absoluto, as relações jurídicas, elas buscam legitimar, né? Elas legalizam as relações materiais. É isso que elas fazem. Que já existem. Em sua realidade histórica, a Bürgerliche Gesellschaft é a sociedade capitalista, com todas as formações sociais, eles são próprias. Mas que a anatomia da sociedade burguesa, como eu já disse, deve ser procurada na economia política. E por quê? Porque é na economia política, gente, que está dado aquele categorial que diz o que é a sociedade civil. A forma dela. É ali que tem a categoria de produção, distribuição, troca, consumo,
trabalho, trabalho assalariado, divisão do trabalho, divisão social do trabalho, renda, propriedade fundiária, renda da terra, todo esse categorial da economia política, da economia política clássica. É por isso que a economia política clássica diz, segundo Marx, o que é a sociedade civil. É por isso que o objeto do Marx vai ser, não é a economia política clássica, vai ser uma crítica da economia política clássica. Ou seja, da estrutura material da sociedade. Aí vamos dizer, repito, não, porque Marx não estudou o Estado, não, porque o objeto de Marx não é o Estado. O objeto do Marx é a crítica da economia política, porque ele quer estudar a estrutura material da sociabilidade capitalista. Porque só estudando a estrutura material dela, se vai dar conta do que é ela, do que é a sociedade capitalista, de como é que o capitalismo é capitalismo. Não é através do Estado que eu vou saber disso. Não. E ele já estudou o Estado para saber que não era através do Estado que sabia disso. Ele fez o quê? Uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Está dito aqui. Esses são os itinerários dos seus estudos. E agora vamos ao resultado a que ele chega, que lhe serve de fio condutor a todos os seus estudos, para nós concluirmos a nossa aula. Vamos lá. Diz ele, Marx, cito, comecei o estudo desta matéria em Paris. Que matéria que ele começou a estudar em Paris? Economia política. Eu disse no começo da aula, economia política. Fazendo o quê? Estudando aqueles economistas clássicos que eu citei. Há uma pergunta do Marcelo, me apareceu aqui, ele pode formular, Marcelo, a pergunta, por favor, porque aí socializa, né? Pode formular, fica à vontade, meu querido. Nós estamos aqui para dialogar. Pode fazer, Marcelo, a pergunta, por favor. Certo. Professor, em relação à questão da dialética em Hegel, né? É algo que me veio à mente, o professor comentou sobre o Hegel trabalhar com tríades, né? Isso se deve ao fato de que a dialética no Hegel ela tem um sentido categórico diferente do que é dialética para o Marx? É porque ela é uma dialética, segundo Marx, ela é uma dialética mística. Ela mistifica a realidade. E por que ela é mística para Marx? Por que ela mistifica a realidade para Marx? Por que ela é o contrário da dialética em Marx, a dialética de Hegel? Por quê? Porque ela é uma dialética do pensamento, Marcelo. É no pensamento, e faz muito bem essa dialética, e o Marx reconhece, mas é uma dialética unilateral, porque ela trabalha tendo como primazia o pensamento que se pensa a si mesmo. E ela mostra, de forma adequada, vamos dizer, as leis, a lógica do próprio pensamento. Mas ela é unilateral, porque ela fica no pensamento. Quando ela vai à realidade, ela já vai à realidade com essa lógica pré-estabelecida no pensamento. Por exemplo, quando nós estudamos filosofia do direito, que eu apresentei brevemente aqui, grosso modo, em gerais, né? Eu disse que é triádico, porque a própria lógica, a constituição da lógica do Hegel, que chama ciência da lógica, né? Chama ciência da lógica, tem várias publicações, sempre usando na editora Vozes, saiu em 3 volumes. Aí, olha só, é a lógica do ser, a lógica da essência e a lógica do conceito. É uma tríade. Lógica do ser, essência e conceito. Para chegar à ideia absoluta, você passa primeiro por uma lógica do ser, diz o que é o ser. Depois do ser, ele se nega na essência, e da essência, ou se determina na essência, o ser, diz o que é a essência do ser, e do ser ele vai para o conceito, né, que é a negação da negação, ou seja, é a própria ideia em si mesma, a ideia absoluta, é o conceito. Tá?
Então, esse movimento todo, ele é um movimento puramente intelectual, um movimento do pensamento pelo pensamento. Então, o Marx diz, precisamos inverter essa lógica que está de ponta cabeça e pô-la com os pés, com os pés do chão. Fazer isso é o que eu disse há um momento atrás. É todo esse categorial que nós trabalhamos, estamos já trabalhando aqui no Marx, é um categorial que é dado onde, meu querido? É dado na realidade mesma. Na realidade, que realidade? Na realidade histórica. O categorial marxiano, ele é condicionado por cada momento histórico. E ele chega ao objeto, Marx investiga o objeto através de aproximações sucessivas com o objeto, mas com o objeto mesmo, trabalhando o objeto e elevando o objeto ao conceito. Não é o contrário, não é trazendo o conceito para a realidade como se a ideia fosse o demiurgo do real, em absoluto. O real, ele existe e ele é trabalhado numa relação com a subjetividade, com a consciência. E ele é transformado nessa relação real. E a partir do momento em que o objeto real é transformado, os indivíduos, os homens, também se transformam. É nesse sentido preciso a diferença entre o que você chamou de dialética em Hegel e dialética em Marx. E que, de fato, também a dialética, isso é uma parte apenas, não é, a sua pergunta está correta, é uma boa pergunta, mas a dialética em Hegel, ela é um aspecto da lógica do Hegel. É o aspecto exatamente da determinação, da negação. É o aspecto da contradição. Tá certo? A lógica hegeliana é a lógica especulativa. Tá? Mas Marx não tem uma construção nesse nível de elaboração. Não tem. Né? O Marx, é como eu te disse, ele acompanha o objeto nas suas múltiplas determinações históricas, no movimento histórico do objeto. Ou seja, qual é o objeto dele? Eu já disse, a estrutura do modo de produção capitalista, como ele está se processando no tempo. Por isso que a teoria marxiana não é uma teoria fechada, não é uma teoria engessada, como pensam alguns. Ele é uma teoria que acompanha o objeto do seu movimento. O movimento do objeto é um objeto histórico. A produção material capitalista é uma produção histórica. Ela deve ser acompanhada no seu movimento histórico. Ela é contraditória? É. Então, por que o método adequado é dialético? Porque a produção é contraditória, a realidade é contraditória. Portanto, dialética. Para simplificar. Ok, Marcelo? Ok, professor, perfeito. Raimundo, por favor. Raimundo Donato. Professor? Oi, pois não? Não, sobre essa questão de Hegel, eu acho que vale destacar que ele foi um grande idealista. Dentro daquele movimento do idealismo alemão, né? Ele praticamente é a figura mais importante. E aí a gente vale destacar o seguinte, que para o idealista, não interessa a realidade material. Vai interessar o modo de produção, o movimento histórico, né? Para os idealistas, o que vai interessar vai ser justamente a explicação da realidade a partir das ideias. E aí, esse movimento ele é separado do movimento histórico, do movimento material, das lutas de classe, da exploração, e tudo o que Marx vai trazer, né? Então, quando o Hegel lança a fenomenologia do espírito, ele vai decidir. Até porque para Hegel tudo é espírito, né? O que move é a história do espírito, né? O espírito está no centro de tudo, o espírito, a mente. E ainda tem outra questão, que Hegel ainda era metafísico. E os metafísicos, eles buscam uma explicação da realidade que também não está no mundo em que nós vivemos, no mundo particular, no mundo sensível, usando o jargão filosófico, né? Eles buscam a realidade em um mundo suprassensível, no caso de Hegel, no mundo racional, a partir da concepção de espírito que ele tinha, né? De uma racionalidade. Então, assim, é importante destacar isso.
que esse idealismo aí, ele estava muito em alta na Alemanha, né? E aí o Marx vai justamente quebrar com essa concepção filosófica e vai trazer para o mundo concreto, para o movimento histórico, como o senhor estava acabando de explicar, né? As relações históricas, né? A explicação sobre a realidade, sobre o mundo capitalista. Obrigado, professor. É só isso. Muito bem, muito bem. Parabéns. Dimas, pois não, Dimas? Professor, o senhor me ouve? Muito bem, claro. É interessante também, essa dinâmica de relações sociais e relações, quer dizer, relações materiais, relações jurídicas, que o pensamento de Marx, ele se alinha bastante com o pensamento daquele Fernando Lassalle, né? Que dizia que a Constituição, ela pode ser simplesmente uma folha de papel, porque os fatores reais de poder se encontram, na verdade, fora dela. São os fatores políticos, econômicos, jurídicos, militares. Então, são fatores que são extrajurídicos, que vão determinar a realidade, e não o contrário, né? Muito bem. Muito bem, que ótimo. Sabia que esse grupo só ia nos trazer felicidades, né? Só ia nos trazer felicidades. Participações excelentes, né? Fico muito feliz por estarmos aqui, mas estamos nos estendendo, né? E nós vamos procurar manter os horários, porque mantendo os horários, a gente mantém também as expectativas dos colegas no que tange aos seus outros compromissos, né? Então, como nós já estamos aqui no meu computador às 16h27, e como combinamos ir até às 16h30, nós deixaremos para a próxima aula a finalização desse fio condutor e entraremos no método do Marx, que são duas coisas bem assemelhadas. Nós não vamos fugir em absoluto da tratação do método, que é a próxima aula, se nós começarmos a aula, né, retomando agora a de hoje, apresentando o fio condutor dos estudos do Marx, que é uma parte bem interessante e conclusiva desse prefácio. Então, o meu muito obrigado, né? E eu deixo aqui as palavras finais com o meu querido Diogo para encerrar a aula de hoje. Muito obrigado a todos e a todas. Um grande beijo, um bom final de semana. Tudo de bom. Ou não, Diogo? Muito obrigado, professor. Realmente mais um dia, né? Mais uma aula bastante enriquecedora, que a gente teve hoje contribuições também dos nossos ouvintes, né? Com falas muito enriquecedoras, realmente. Como o senhor bem disse, nosso grupo... Assim, na hora que o senhor estava reconectando, eu estava falando, né, que assim, tem gente que ainda está meio tímida de trazer suas dúvidas, de fazer as suas colocações, né, mas eu estou sentindo que aos poucos o pessoal está se soltando, está se sentindo mais à vontade, acho que a gente está aprendendo junto, né, então, assim, parabéns também a vocês, muito obrigado pela presença mais uma vez, então, obrigado, professor. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todos estarem presentes, estejam conosco, fiquem por dentro, né, das nossas redes sociais, acompanhem para saber as próximas movimentações, e é isso, muitíssimo obrigado e boa tarde.